Essa aula é uma aula exclusiva do treinamento ADVMS Trabalhista que eu resolvi disponibilizar aqui no YouTube para que todos vocês aprendam na prática como fechar um acordo trabalhista. Eu tenho certeza que vocês não aprenderam isso na faculdade de Direito, não é mesmo? Nesse vídeo você irá aprender como definir valores de acordo trabalhista, quais vacilos não cometer na hora de fechar um acordo e como surpreender o seu cliente positivamente também. Se você é advogado trabalhista e quer aprofundar os seus conhecimentos sobre a prática na advocacia trabalhista, venha fazer parte do meu treinamento ADVMS Trabalhista. Eu vou deixar o link para inscrição aqui na descrição do vídeo e de presente para você. Vou deixar também um cupom de desconto no valor de R$500, válidos até o dia 3 de abril de 2023. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Como saber se o acordo está sendo bom para o meu cliente? Nessa aula eu vou te ensinar alguns parâmetros para você utilizar na hora de definir valores de acordo no seu processo. A primeira coisa que você precisa observar antes de definir um valor de acordo para o seu cliente é o ônus da prova. Se o ônus da prova é seu e você não tem testemunha, não tem documento, significa dizer que você não pode ir com sangue nos olhos, né, exigindo valores altíssimos aí para fechar um acordo. O contrário ocorre quando o ônus da prova não é seu e você sabe que a parte contrária não tem provas. Por exemplo, pedido de verbas rescisórias. Você já teve acesso à defesa, você viu que eles não têm nenhum comprovante de pagamento. Aí, meu amigo, você está na vantagem, então você pode ir firme no acordo e querer ali um valor maior referente a esse pedido, tá? O ônus da prova está previsto lá no artigo 818 da CLT. E de toda forma também eu preparei para vocês um quadro com a distribuição dos ônus da prova com os pedidos mais corriqueiros da Justiça do Trabalho. Se você tiver na dúvida, é só consultar o quadro. Segunda coisa que você precisa observar antes de fixar valores para acordo seria então a qualidade da prova. Você tem uma testemunha, ótimo, mas qual que é o nível de qualidade dessa testemunha? Ela é uma testemunha excelente? Ela presenciou todos os fatos? Ela é firme e segura para falar? Se a resposta for sim, então, amigo, você também pode ir mais seguro, né, para exigir valores maiores de acordo. Agora, se é uma testemunha fraca, que não presenciou, não sabe de muita coisa, uma testemunha que fica muito insegura ali na hora de falar, não consegue ser firme no depoimento. Então, amigo, vai com calma, pega mais leve aí, viu? Com relação às provas documentais, o raciocínio é o mesmo. Qual que é a qualidade das suas provas documentais? É uma prova unilateral? Será que vai ter validade realmente? Se a resposta for não, se você sabe que corre um risco ali do juiz não levar em consideração aquela prova, pega mais leve aí nos valores para acordo, tá? Gente, precisa ter esse raciocínio antes de sair fechando acordo para o seu cliente. Não tem outro jeito. Analisar o risco significa você prever ali a probabilidade de condenação ou não de certo pedido. Vamos para um exemplo prático. Vamos supor que você tem um processo que os únicos pedidos são multa do 477 e indenização por danos morais. A multa do 477 você sabe que é um pedido certo de ganhar. Você mesmo já juntou lá o comprovante mostrando que as verbas foram pagas em atraso. A multa do 477 tem o valor de R$2.000. E você está pedindo R$10.000 de indenização por danos morais também. Então, a multa do 477 você tem certeza que ganha, porém, com relação ao pedido de indenização por danos morais, é um pedido bastante arriscado. A sua testemunha, ó, tá mais para lá do que para cá, tá bem mais ou menos, ou seja, é um pedido extremamente arriscado. O que eu, Tamires, faço? Qual que é o parâmetro que eu utilizo? Se for um pedido muito arriscado, mas que eu ainda tenho provas, eu tenho provas, pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Então, eu joguei 50% do valor para fins de acordo. Aí eu falo, doutor, vamos dividir a razão com relação a esse pedido aqui? E aí, nesse caso específico, se o valor é R$10.000, eu levaria em consideração R$5.000 para fechar acordo. A multa do 477, R$2.000 que é o valor, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Mas, gente, acordos são concessões recíprocas, tá? Se for para fazer um acordo e pagar 100% do valor que a parte te deve, ela vai preferir esperar a sentença. Então, se a intenção é fechar um acordo, você vai ter que abrir mão de um pouco também. Então, na multa do 477, eu jogaria ali uns 80% do valor da multa. Geralmente eu faço isso, é um pedido que eu tenho certeza que eu vou ganhar. É prova documental, já tive acesso à defesa, 80% do valor.
só para fazer acordo. E se o pedido for muito duvidoso, mas que eu ainda tenho expectativa, eu jogo ali os 50%. Então, nesse caso específico, 50% de 10 mil é 5 mil. Com relação à multa do 477, 80% de 2 mil seriam os 1.600. Então, um acordo excepcional, 6.600. Um acordo excelente. Agora, e eu ainda poderia arredondar até para 6 mil, viu? Dependendo do caso, se eu tiver muito interesse ali de fazer acordo por alguma razão, e mesmo assim eu vou considerar que é um bom acordo, tá? Agora, vamos para um outro, na verdade, utilizando o mesmo exemplo, mas vamos mudar as circunstâncias. Vamos supor que a minha testemunha é péssima, a testemunha que vai comprovar os danos morais. Ou seja, eu tô levando ela ali, mas eu sei que não vai ficar bom para mim, não. Eu sei que a probabilidade de ganhar aquele pedido é muito mínima. Então, amigo, o que eu consegui ali de extra referente a esse pedido é bônus. Então, o que eu faria? Jogaria uns 20% do valor de 10 mil, que seria aí 2 mil reais. Então, um acordo de 4 mil aqui é excelente, 1.600, né? Se fosse para considerar 80% do valor da multa do 477, mais uns 20% do pedido de indenização por danos morais, ia dar uns 3.600. Eu ia arredondar ali para 4. E aí, para mim, já seria um acordo válido, porque eu sei que dificilmente eu vou ganhar o pedido de indenização por danos morais, que é a maior parte do processo. Então, é melhor eu conseguir 4 mil reais, 3.600 aqui, do que eu ir para a sentença e esperar muito mais para conseguir 2 mil reais, que é o que provavelmente vai acontecer, que eu vou ganhar só a multa do 477. Então, o que você conseguir a mais daquele pedido que você que você não tem expectativa de ganhar, é lucro. Então, nesse caso específico, que eu ganhasse ali acima de 2 mil reais, eu tô na vantagem. São os parâmetros que eu utilizo, você pode criar os seus próprios parâmetros, tá? Gente, dica bônus e muito importante. Por favor, se você tem intenção de fechar um acordo de 5 mil reais, não chega lá dizendo que você aceita 5 mil reais logo de cara não, tá? Eu já falei isso em outra aula, mas eu vou reforçar aqui. Se você quer 5 mil reais, começa ali negociando 8, 7, para ver se chega até os 5. A empresa nunca vai acolher o primeiro valor que você oferecer. E o mesmo ocorre ao contrário, tá? Se você tiver para reclamar, do raciocínio é igualzinho, é o mesmo. Se você está disposto a fazer um acordo de 7 mil reais, não chega oferecendo 7. Fala ali, oferece ali 4 mil reais para ver se consegue subir até 7 mil, tá? Por favor, fiquem muito atentos a isso. Tem que saber negociar. A empresa vai jogar um valor, você vai jogar outro e vai diminuindo. Quando você pensa que não, o juiz já interfere e fala assim: a diferença de 3 mil reais, vamos dividir a razão. Ela faz um cálculo lá de 1.500 e subtrai para chegar em um valor, né? Para interferir ali no acordo e tentar auxiliar ali na hora de fechar. Então, preste muita atenção com relação a isso também. A terceira coisa que eu levo em consideração na hora de fechar o acordo são as condições financeiras da empresa. Qual que é a condição financeira atual da empresa? É uma empresa forte? Ela vai ter condições de pagar o crédito do autor? Se a resposta for não, se eu souber que a empresa está capengando ali, pode fechar a qualquer momento, eu vou querer o acordo e eu vou me esforçar para isso. Ainda que eu precise abrir mão de um pouco mais para conseguir fechar o acordo, eu vou preferir do que ficar aguardando sentença. E o raciocínio é muito simples, gente. Enquanto a empresa está aberta, a sua expectativa de receber é maior. Então, se a empresa já está com dificuldade financeira, quanto antes você começar a receber, melhor, ainda que tenha que parcelar. Porque aí, se porventura a empresa ficar inadimplente, você vai executar, você pode pedir para o oficial de justiça ir lá na empresa e fazer a limpa do que tiver lá para levar a leilão e você tem maiores expectativas então de receber o crédito. Agora, eu sei que a empresa vai mal das pernas. Eu vou ficar esperando sentença, vai demorar muito mais para esperar vir a sentença, se for o caso recorrer, para transitar em julgado, para só depois eu tentar receber o crédito do autor. Amigo, até essa ação transitar em julgado, a empresa já fechou, os sócios já assumiram. Não faz sentido. Os outros credores que já entraram na fila lá atrás, quando você poderia ter recebido o acordo, ter fechado o acordo, provavelmente já beberam água limpa, provavelmente já receberam crédito, ou então pelo menos parte do crédito eles receberam. Então o raciocínio é, quanto antes eu receber melhor, quem chega primeiro bebe água limpa, deixa eu correr aqui e começar a receber, melhor pingar do que faltar. Agora, se eu sei que a empresa é firme no mercado, que é uma empresa forte, que tem condições financeiras de suportar ali o pagamento do crédito do autor, eu fico tranquila. Ou eu faço um bom acordo para o meu cliente, ou eu vou preferir esperar. Vamos para a sentença então.
Porque ainda que demore mais, eu sei que a probabilidade de receber o crédito é muito grande. Você me entende? Então esse é um raciocínio que você precisa fazer. É bom que você pesquise ali as condições da empresa antes mesmo de ingressar com a petição inicial. Eu estou te dizendo isso, gente, por experiência própria, tá? Porque teve processo aí que eu tinha expectativa de ganhar 30 mil reais, a empresa ofereceu 10, eu não aceitei. E aí eu fiquei aí esperando muito tempo para começar a receber, porque eu tive que esperar vir a sentença, transitar em julgado para começar a receber. Até lá a empresa fechou. E eu fiquei séculos trabalhando no processo, porque afinal de contas a gente recebe só no êxito, em regra, né, advogado de reclamante. E aí você trabalha muito mais, porque você tem que ficar ali na fase de execução, manifestando no processo, buscando patrimônios. Execução é uma luta, gente. Então eu trabalhei muito mais e sabe quanto que eu consegui receber? 3 mil, 3 e pouquinho, que é o que eu consegui achar de vestígio em conta. Só, fora isso, não tem mais nada. Por quê? Porque demorei a ir atrás do crédito, porque afinal de contas tive que esperar a ação transitar em julgado. Outras pessoas fecharam um acordo lá atrás, conseguiram receber antes do que eu. Quando eu fui receber, já não tinha mais nada, o tempo passou. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu não aceitei os 10 mil reais lá atrás? Cilada, trabalhei muito mais, recebi muito menos. Então, é muito importante que você faça esse raciocínio. Um ponto importante, eu já falei isso em outra aula, mas eu vou reforçar aqui. Gente, sempre surpreenda o seu cliente com relação aos valores de acordo. Como que eu faço isso? Diminuindo as expectativas dele. Então, por exemplo, você fala assim, João, eu entendo aqui que o acordo bom no seu processo é 8 mil reais. Aí você vai lá para a audiência, luta por 10 mil, fecha em 10 mil, fecha em 9 mil. O cliente vai ficar muito feliz, porque afinal de contas, ele ficaria feliz com 8 mil e você foi lá e surpreendeu as expectativas dele, conseguindo um valor maior. Agora, fiquem muito atentos. Se você for utilizar essa técnica, essa estratégia, avisa para o seu cliente que ele não pode interferir nas negociações, tá? Vou te contar uma história que aconteceu comigo para que você não permita que isso ocorra com você. Fui para uma audiência, utilizei essa técnica com o meu cliente, falei com ele, olha, um acordo bom aqui é 4 mil reais, 4 mil reais aqui tá ótimo, tá? Mas eu estava convicta que pelo menos 6 mil eu ia conseguir. Então fui para a audiência, eu tô lá brigando para conseguir fechar nos 6 mil reais e realmente acreditava profundamente nisso, que eu ia conseguir chegar nesse valor. Só que aí o que o cliente fez no meio das negociações? Não, doutora, pode fechar em 4 mil, eu aceito 4 mil reais. Gente, eu fiquei possessa e ali acabou a minha expectativa de receber os 6. Eu fiquei muito frustrada e aprendi a lição. Toda vez que você for para uma audiência, você precisa falar com o seu cliente. Olha, não interfira nas negociações. Eu vou negociar para você, eu vou falar por você. Se eu precisar entrar em contato, se eu precisar pegar alguma opinião, eu te chamo e aí eu te passo a palavra e a gente conversa, tá? Mas antes disso, enquanto eu estiver conversando com a parte contrária, enquanto eu estiver conversando com o juiz, não interfira, você me contratou para isso, para que eu resolva o problema para você, tá? Tem que falar assim, gente, se você não falar, ele vai ficar dando pitaco no momento que não era para dar e vai acabar atrapalhando as suas negociações. Por fim, eu quero destacar com vocês uma questão muito importante. Acordo bom é o acordo que deixa o meu cliente feliz. Então, gente, outro aspecto que você precisa analisar é qual é o perfil do meu cliente, quais são as expectativas do meu cliente. Tem cliente que chega no seu escritório que ele é extremamente ansioso, é aquela pessoa que não suporta esperar, que quer resolver para ontem, que não vai suportar ficar anos ali convivendo com o processo em andamento, que vai ficar te ligando todo santo dia querendo saber o andamento, que precisa do dinheiro para ontem, a pessoa está passando fome. Você vai ficar protelando o processo? Não, então pode ser que nesse caso específico, ainda que você precise abrir mão de valores, o ideal para aquele cliente, naquele momento, é fazer um acordo. Agora, se é um cliente tranquilo, é um cliente que tem expectativa de receber um valor maior e tem possibilidade para isso, porque as provas são boas, ele não está com pressa. Ele está tranquilo, não é o dinheiro da vida dele. É uma pessoa que não vai ter problema em esperar, inclusive vai ficar frustrada se tiver ali que parcelar, sabe, para fechar um acordo, se tiver que abrir mão, a pessoa tem expectativa e tem possibilidade de ganhar mais. Então, com esse cliente, amigo, vai tranquilo para a sentença. Então, você precisa conhecer o perfil do seu cliente para você adequar o desfecho, para você adequar a solução para uma forma que seja bom para ele, que seja melhor para ele do que para você. Você tem que priorizar ali os interesses do cliente aos seus, inclusive. Vou te explicar como que eu faço, tá, com os meus processos. Antes da audiência, eu vou reunir com o cliente e vou falar o seguinte: olha,
O seu processo, eu tenho uma expectativa de em sentença receber aproximadamente tanto, mas é incerto. Tudo pode ocorrer em uma audiência. A testemunha me parece ótima, mas pode ser que lá na hora ela fale alguma coisa diferente. Entende? Do que ela me disse. Muita coisa pode acontecer. A gente não teve ainda acesso à defesa da empresa. Então, é imprevisível, mas a gente trabalha com expectativas e considerando que eu tenho no momento, com as informações que eu tenho até o momento, eu tenho expectativa de ganhar aproximadamente tanto. Eu vou te dizer quais são os prós e contras de um acordo, para você definir comigo se você tem interesse de fazer um acordo ou não. Porque se você tiver interesse, eu vou me esforçar mais para fechar o acordo. E se você não tiver, então a gente vai firme aí para a sentença. E aí eu explico para ele, olha, a vantagem do acordo é a celeridade de começar a receber. E outra vantagem também é não precisar correr riscos. Então a gente já sai dessa audiência sabendo quando que você vai receber e quanto você vai receber. A gente não corre risco. Você já começa a receber de forma imediata. Se a empresa descumprir o pagamento, né, do acordo, vai ter multa que você vai receber. Mas a desvantagem é, acordo significa abrir mão. As duas partes têm que abrir mão de alguma coisa, tá? Então, se a gente está pedindo aqui 50 mil na sua ação, a gente não vai fazer um acordo de 50 mil. Tem que abrir mão de valores. E a empresa vai analisar os riscos também, obviamente. Se for para pagar um valor muito elevado, ele vai preferir esperar a sentença, porque na sentença pode ser que ele consiga ali improcedência de alguns dos seus pedidos. Outra desvantagem é a questão do parcelamento, tá? Acordo, 90% das vezes é parcelado. A concessão recíproca é para ficar interessante também para a empresa, para fins de acordo, provavelmente ela vai querer parcelar. Então, essas são as vantagens e desvantagens do acordo. Agora, com relação à sentença. A vantagem da sentença, olha, a vantagem é, no momento aqui, com as informações que eu tenho até agora, com acesso às nossas provas, não tive acesso à testemunha da empresa, não tive acesso à defesa, mas eu tenho expectativa de conseguir um bom valor, maior do que se a gente fosse para um acordo, provavelmente. Porém, muita coisa pode acontecer na audiência, eles podem nos surpreender com as provas deles, porque tem os riscos da demanda, e além disso, a empresa pode recorrer. Ela pode recorrer para o TRT, ela pode recorrer para o TST, dependendo do caso, e dependendo até o STF. Ou seja, vai demorar. E digo mais, vamos supor que demora aí 2, 3 anos para a gente finalizar aqui o processo. Nesse período, muita coisa acontece, a empresa tá boa das pernas hoje, amanhã já não sei. E aí, a gente vai correr esse risco? Porque pode ser que daqui a um ano a empresa feche. E aí, se a empresa fechar, a gente vai ganhar e não vai levar. Porque é péssimo, porque é frustrante. Então tem esse risco, aí tem cliente que fala assim, não, essa empresa é rica demais, os donos são riquíssimos também. Aí beleza, aí você pode ficar mais tranquilo com relação a isso. Então, a desvantagem vai demorar e tem as questões dos riscos, tanto do que vai ocorrer na instrução, também considerando aí que o mercado muda e pode ser que quando o processo transitar em julgado, pode ser que a empresa esteja aí numa fase difícil ou talvez nem exista mais. Então tem aí a questão do risco de recebimento também. E uma outra vantagem da sentença é que geralmente tem que pagar à vista, tá? A regra geral, pagar à vista. E aí o cliente pode ficar feliz. Ele tem aí a possibilidade de ganhar mais e receber à vista, diferente do acordo. Então eu apresento esses pontos para o cliente. E a partir daí, a partir do momento que eu exponho para ele os riscos, os prós e contras de cada uma das alternativas, ele vai acabar me mostrando ali qual que é a intenção dele. Ele vai falar, não, eu quero resolver isso logo, eu tô precisando muito do dinheiro, ou então, essa empresa aí, não boto fé nela não, eu sei que ela já passa por grandes dificuldades financeiras, não tem expectativa, eu sei que, na verdade, o patrimônio tá todo no nome de laranja, vai ser um desafio receber. Então, beleza, eu sei que para esse cliente eu posso lutar pelo acordo, que o acordo vai deixar ele mais feliz do que uma sentença. Pode ocorrer, inclusive, gente, por exemplo, a pessoa está precisando de dinheiro hoje, para ontem, ela está muito necessitada. Então, um acordo de 6 mil reais nesse momento é melhor para ela do que ela poder receber 10 mil daqui 2 anos, porque ela precisa agora, para ontem. Então, isso tudo você tem que levar em consideração e quando você expõe isso para o cliente, ele vai te mostrar, ele vai te dizer qual que é a melhor alternativa para ele, o que ele espera, quais são as expectativas e o que o deixaria feliz. Então, você foca nisso e com base no que ele te responder, você se dedica mais ou menos para o acordo também. Uma última observação para a gente finalizar essa aula. Não joga a decisão do acordo no colo do seu cliente, não. Não tenta se isentar enquanto advogado, enquanto profissional. É você que tem conhecimento técnico, tá?
Então, se porventura você mudar ali as questões que você havia combinado com o seu cliente, porque você já conversou com o seu cliente a respeito de acordo, vocês já alinharam valores, você já falou para ele quais eram as suas expectativas, mas lá na hora da audiência as coisas podem mudar. Pode ser que você tenha acesso à defesa e apareça documentos que você não esperava que vai te prejudicar. Pode ser que a sua testemunha, que você achava que era ótima, pode ser que ela tenha vacilado lá dentro da audiência. Pode ser que a testemunha da parte contrária é excelente e o juiz tente de novo uma conciliação no final da audiência. Então, as circunstâncias mudaram. Os valores agora, a sua expectativa de receber um valor em audiência foi, aliás, em sentença, foi alterado. Então, o que você faz? Pede para o juiz, assim, excelência, eu quero um tempo para conversar com o meu cliente, posso me retirar aqui um segundo? E geralmente eles aceitam, eu nunca tive problema de juiz não querer deixar eu conversar com o meu cliente, não, pelo contrário. Eles falam, não, doutora, pode ir. Aí você vai para fora e conversa com o seu cliente e fala assim, olha, as coisas mudaram. Não tá tão bom para nós, não, a expectativa mudou. Eu acho que é melhor a gente fazer um acordo em razão disso, disso e aquilo. Eu acho que até um valor X a gente deve aceitar. Conversa com ele, se a audiência for online, excelência, eu quero um momento para conversar com o meu cliente em particular, eu posso me ausentar aqui da sala virtual só um instantinho e já volto? Ele vai deixar. E aí você liga para o cliente e fala, olha, tivemos um problema aqui, a coisa não tá boa para nós e vamos rever os valores que a gente alinhou. E se for o caso, fecha o acordo. E se você vê que tá muito ruim para vocês, que foi uma péssima instrução, convença ele a aceitar. Você que tem conhecimento técnico para isso, você fala assim, olha, vamos aceitar esse acordo, porque senão lá na sentença a gente vai receber zero, nós não vamos receber nada. Convença ele e feche o acordo. Mas nunca feche sem conversar com o cliente, porque você alinhou com ele um valor antes da audiência, certo? As coisas mudaram. Então lá no decorrer da audiência, não fala, eu aceito aqui um valor muito menor do que aquele que você havia alinhado com ele, sem antes conversar com ele. Não faça isso. Não faça isso. Você vai pedir um tempo, conversa com o seu cliente, expõe para ele o que ocorreu, expõe para ele quais são os riscos atuais da demanda, para só depois você aceitar um acordo, tá? E aí você alinha ali novos valores com ele do lado de fora e se for o caso você vai e aceita. Mas também não surpreenda ele, você alinhou um valor com ele lá fora, chega lá na hora da audiência, você viu que tudo mudou, aí você simplesmente vira, você quer? Se você aceitar, eu aceito, a gente pode fechar. Se o cliente quiser, se o cliente fica feliz, fecha aqui agora, excelência. Não. Se as circunstâncias mudaram, você precisa ter uma nova conversa com o cliente, alinhar as novas expectativas e explicar certinho o que ocorreu para ele não ficar frustrado, tá? Então, se você agir dessa forma, eu tenho certeza que o cliente vai ficar feliz, ele vai te procurar em outras circunstâncias, ele vai te indicar um cliente. Lembre-se que você precisa muito cuidar do seu cliente como se fosse a preciosidade do seu escritório, porque realmente ele é. Nunca pense que o seu cliente vai te render somente aquele processo que você já está atuando. O cliente vai te render uma avaliação no Google, que vai te ajudar muito, o cliente vai te render indicações e lá na frente ele pode precisar de novo. E aí é você que ele vai buscar se você fizer um bom trabalho, se ele sentir que você realmente vestiu a camisa e que você fez tudo o que podia por ele, tá bom? Por essa aula é só. Até a próxima aula.